Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Ouvintes preciosos, vocês vejam aqui em Apocalipse capítulo 4, João foi chamado a subir ao alto. Depois que terminou o capítulo 3 de Apocalipse, encerrando assim o tempo dos gentios aqui na terra, porque o tempo dos gentios termina em Apocalipse capítulo 3, encerra-se na última era, a era de Laodiceia. No capítulo 4, João é chamado a subir ao alto, subir ao céu, naquela série de visões que ele teve na ilha de Patmos. Tudo o que aconteceu lá, que ele viu, tem o seu cumprimento, amados. Tem o seu cumprimento. Então, quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, haverá o arrebatamento, a subida da igreja gentílica. João aqui se torna o tipo da igreja gentílica. Sobe. E quando João subiu lá no céu, sabe o que ele viu lá? Verso 2, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Este era Deus assentado em seu trono. Mas ele viu ali os seus reunidos com ele, assentado em seu trono, não havia três tronos para Deus, porque Deus não é três, né? Deus é um só. Por isso que havia só um trono para ele se assentar. Mas havia tronos dos seus seguidores. Verso 4, por exemplo, ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e vinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Veja, 24 tronos dos 12 apóstolos, 12 patriarcas, assentados ali lhe assistindo. No verso 5, e do trono saíam relâmpagos. Veja como é tremendo a presença de Deus onde ele habita. Saía relâmpagos e trovões e vozes. Vozes, não é voz, vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, lembrando de Apocalipse 1, verso 20, que são 7 mensageiros de Deus para 7 eras da igreja gentílica. Por isso eram vozes dos 7 mensageiros espalhadas no mundo gentílico para cada era, voz de Deus. E ali elas estavam ressoando, ali no trono, onde estava sentado Deus, as vozes dos 7 mensageiros, dos 7 anjos, para 7 igrejas, 7 eras da igreja gentílica, as vozes dos 7 mensageiros que tinham em si o Espírito de Deus. Por isso traz essa expressão, os 7 Espíritos, ou seja, Deus não tem 7 Espíritos, Ele tem um Espírito, porém enviado em 7 dispensações, em 7 mensageiros. Por isso que há a expressão de 7 Espíritos, 7 vezes enviado para 7 eras da igreja gentílica, e ali havia vozes para 7 eras. Que maravilha, hein? Tronos, ali ele assentado no trono, e ali assentado ao lado dele seus seguidores, tronos, formando tronos, e ali ardia relâmpago, o quê?
7 lâmpadas ardendo. 7 lâmpadas fala de 7 mensageiros para 7 eras. 7 lâmpadas, 7 vezes dispensada ao povo gentílico. 7 estrelas, chamadas 7 espíritos, significa 7 manifestações do Espírito Santo das 7 eras da igreja. Os 7 tronos de misericórdia para o povo. As 7 eras se tornou então os 7 tronos de misericórdia para o povo. O profeta fala isso na mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 151. Os 7 tronos são as 7 eras da igreja para o povo gentil. Aqui estão eles, 7 tronos de misericórdia, 7 para 7 igrejas, 7 estrelas, manifestações dos 7 Espíritos de Deus, que são as 7 lâmpadas. Oh, que coisa! Como Deus é tão perfeito! 7 tronos, 7 eras da igreja gentílica, trono de misericórdia. Cada era é a era da misericórdia para o povo gentil da sua era. A era de Éfeso foi a era da misericórdia de Deus para nós os gentios. Sim, você leia lá em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11, você vai notar ali que nós os gentios estava fora da misericórdia. Éramos chamados de zambujeiros maus, plantas daninhas. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele abriu esse parêntese na metade da última semana de Daniel, capítulo 9, que era para o seu povo, os judeus. Mas Ele endureceu o coração de seu povo, os judeus, levando-o a matar o próprio Jesus, o enviado a eles. Eles o mataram na cruz, para dar a nós, os gentios, zambujeiros maus, semente ruim, dar a nós a oportunidade de salvação. E então Ele estabeleceu para nós, os gentios, 7 tronos de misericórdia, 7 eras da igreja, 7 dispensações, 7 estrelas, 7 anjos, sustentados pela sua destra, pelo seu poder. Nenhum deles veio sendo sustentado por teologia humana, interpretação humana. Sustentados pela destra de Deus, leia Apocalipse 1,16, pelo poder de Deus, durante esses 7 períodos, dispensando a nós 7 tronos de misericórdia, 7 eras da igreja. Amados, isso é lindo demais. E o mais lindo não é saber disto, é usufruir disto, do trono da misericórdia. E nós hoje estamos vivendo na dispensação da última era. É o último trono de misericórdia, é a última dispensação da graça para os gentios. Logo o evangelho voltará aos judeus, cumprindo o Apocalipse 11 com os 2 profetas, Moisés e Elias, para tratar com eles. Estamos a um passo disto. Veja o relógio de Deus, Israel, em sua pátria, com a sua própria moeda, sua própria bandeira, seu próprio governo, defendendo sua pátria. O relógio de Deus está marcando meia-noite para os gentios. Ele já veio com estes 7 tronos de misericórdia, 7 eras para os gentios, com 7 mensageiros. E estamos agora no pôr do sol, no encerramento da última dispensação da graça. Logo, logo, o sol brilhará novamente lá no Oriente, de onde ele nasceu, para chegar até nós. Ele voltará ao Oriente
para brilhar aos judeus a graça, a salvação, com os dois profetas, que são Moisés e Elias, para trazer o Messias vidente a eles, vivo a eles, e eles reconhecerão o seu Messias, de acordo com Zacarias capítulo 12, capítulo 13, e eles chorarão amargamente, porque mataram o Messias. Mas aí eles acordarão com a mensagem de Moisés e Elias e abraçarão o Messias e tomarão ele em sua palavra. Mas você, eu, somos gentios. Aproveitemos agora o nosso último período. Estamos vivendo no encerrar, no período da graça para nós, os gentios. Abracemos a última mensagem da última estrela enviada a nós, do último anjo, do último trono de misericórdia, que é a última era aos gentios. Abracemos isto, não fuja disto, corra isto, venha, eu quero te ajudar a entender isto melhor, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Nossa igreja aqui em Brasília está localizada ali no Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira, culto de ensinamento da palavra de Deus às 19 horas, domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, e domingo à noite, culto de cura e libertação às 18 horas. Venha, traga a sua família, queremos te ajudar a abrir seus olhos com a palavra de Deus. Abraço, Deus te abençoe.